Olá pessoal, estamos de volta com nossas aulas de História. Hoje daremos continuidade ao tema A Era Vargas com a segunda parte de nossa aula, o Estado Novo de 1937 a 1945. Na aula passada nós encerramos a aula passada com o pretexto pelo qual Getúlio Vargas utilizou para dar continuidade ao seu governo a partir de 1937, instituindo um novo regime de governo chamado Estado Novo, a partir de um suposto plano de conquista do Estado brasileiro pelos comunistas, chamado Plano Cohen. Esse plano foi elaborado por um militar integralista e que tinha como pretexto fazer com que Getúlio Vargas tomasse o poder, tendo como, digamos assim, objeto um suposto plano que foi atribuído uma certa culpa aos comunistas. No mesmo dia, 10 de novembro de 1937, quando Getúlio Vargas institui o golpe de Estado, foi apresentada a Constituição, a nova Constituição brasileira, conhecida como Constituição Polaca. Esta Constituição representou a quarta Constituição brasileira, outorgada pelo presidente Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, no mesmo dia em que, por meio de um golpe de Estado, instituiu um novo regime no Brasil. E aqui vocês estão vendo a cópia, uma fotografia da Constituição de 1937. Quem foi o autor dessa Constituição? Francisco Campos. Algumas características básicas, como, por exemplo, era uma Constituição autoritária e centralista, ou seja, o poder estaria centralizado na figura do ditador, na figura de Getúlio Vargas. Estado Nacional cria espaço para tecnoburocracia, intervencionismo na economia, ou seja, a partir desse momento o Estado interviria na economia brasileira, fazendo ou instituindo a substituição de políticas, como por exemplo as políticas de substituição de importações desde a década de 30, e institui uma nova política de industrialização no Brasil. E aqui a gente tem um corporativismo para a área sindical. Continuando, coloquei aqui novamente uma fotografia da Constituição de 1937. Essa Constituição estabelecia ainda: não permitia a existência de partidos políticos, estabeleceu a pena de morte. A Constituição previa a convocação de uma Câmara Corporativa com poderes legislativos, o que, no entanto, jamais aconteceu. A própria vigência da Constituição, segundo o seu artigo 187, dependeria da realização de um plebiscito que a referendasse, o que jamais foi feito. E aqui a gente tem as fotografias de algumas pessoas que foram perseguidas e presas durante o regime autoritário do Estado Novo de Vargas a partir de 1937. Chama atenção para duas delas, a figura de Luiz Carlos Prestes, um comunista que foi um dos principais representantes da intentona comunista no Brasil em 1935, e aqui a figura de Olga Benaro Prestes, que era uma judia que foi presa a partir de 1937 aqui no Brasil, e ela foi deportada para a Alemanha de Adolf Hitler. E aqui chama a atenção de outras figuras que vocês podem ver aqui embaixo. Continuando aqui, a figura de Olga Benaro, que foi um dos ícones da luta contra a ditadura de Vargas em 1937.
de 1937. E aí foi feito até um filme representando um pouco da história da Olga. Olga estava grávida quando foi entregue pelo governo brasileiro aos nazistas. Judia foi morta no campo de concentração de Berbung, em 1942, deixando a sua filha com a mãe. E aqui a gente tem a consolidação das leis trabalhistas, que foi um conjunto de leis trabalhistas que foram, digamos assim, foram instituídas e consolidadas no que ficou conhecido como a consolidação das leis trabalhistas. E essa CLT ela estabeleceu vários pontos importantes aqui em relação à vida do trabalhador, como, por exemplo, instituiu a jornada de 8 horas de trabalho, descanso semanal remunerado, férias remuneradas, assistência médica, indenização por demissão sem justa causa, salário mínimo. A concessão desses benefícios aos trabalhadores inicia a prática do populismo. E aí, isto passou para a história como o Getúlio sendo o pai dos pobres. E aí o populismo é uma forma de governo que procura-se agradar ao povão. E aí nós temos algumas figuras, exemplo de figuras que trabalham com o populismo. Um exemplo clássico ou claro na política brasileira seria Getúlio, é claro, e depois a figura de Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui ainda no Estado Novo, a partir de 1939, a gente teve o início da Segunda Guerra Mundial, e aí nós temos aqui nesse gráfico de 1939, o início da Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos em 1942 ataques alemães a navios mercantes brasileiros. Em 1942, o Brasil rompe com as relações diplomáticas com a Alemanha. Até 1942, o Brasil, por ser um regime ditatorial, mantinha uma proximidade política muito grande com a Alemanha. E isso foi rompido a partir de 1942, quando sofreu ataques aos seus navios. E no mesmo ano de 1942, o Brasil declara guerra à Itália e à Alemanha, rompe as relações com os regimes fascista de Mussolini e nazista de Adolf Hitler e se aproxima mais com a figura do presidente dos Estados Unidos. E em 1943 ocorre a criação da Força Expedicionária Brasileira e em 1943 aqui os pracinhas vão para lutar na Segunda Guerra Mundial lá na Itália. E aqui em 1945, em maio, ocorre a rendição e o fim da Segunda Guerra Mundial com a vitória dos aliados. E aqui a gente tem o fim do Estado Novo. Havia uma forte oposição norte-americana à política nacionalista de Vargas, porque Vargas estava no processo de nacionalização das empresas estrangeiras instaladas aqui no Brasil. A gente tem aqui o Manifesto dos Mineiros, de outubro de 1943, que denunciava as contradições entre a política interna e externa do país, como, por exemplo, como é que pode o Brasil vivendo um regime ditatorial e, ao mesmo tempo, envia soldados para a Itália para lutar contra um outro regime ditatorial. E aí, quando o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados e se torna o vencedor, os aliados vencem a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra contra os regimes totalitários de Mussolini e Hitler, e quando termina a guerra, todos voltam para o Brasil e aqui o Brasil continua sendo uma ditadura tipo a estabelecida na Alemanha de Hitler e na Itália de Mussolini. Então isso gerou uma contradição e isso gerou muitas críticas em relação ao seu governo. E aqui nós temos também a libertação dos presos políticos em 1945
partidos políticos em 1945. Aqui surge uma pleia de novos partidos a partir de 1945. E aqui nós temos a União Democrática Nacional, que faria fortes oposições ao governo de Getúlio Vargas. E por fim, nós temos aqui o fim do Estado Novo, nós temos a deposição de Vargas, ocorre em 29 de outubro de 1945, e aí as eleições presidenciais de dezembro de 1945 tiveram como vencedor o general Eurico Gaspar Dutra, candidato do partido PSDB. E aí nós temos aqui a charge representando aqui uma mensagem ou uma frase que atribui-se a Getúlio Vargas, que diz: me aguarde, que eu volto e nos braços do povo. Então, o que aconteceu em 1945? Getúlio sai do poder, renuncia por várias pressões, e aí entra um novo presidente, o chamado Eurico Gaspar Dutra, e uma vez que Getúlio Vargas renunciou ao poder, ou seja, terminou o Estado Novo, terminou a ditadura do Estado Novo, e Vargas, ao renunciar, ele continuou com seus direitos políticos e, na mesma eleição, se candidatou-se à vaga no Senado e tornou-se senador representante do estado do Rio Grande do Sul. Então aqui a gente encerra um pouco das características do Estado Novo, e nas próximas aulas a gente retorna discutindo o período da redemocratização do Estado brasileiro e o retorno de Getúlio Vargas à presidência do Brasil, agora a partir do voto popular, ou seja, o voto democraticamente, o voto universal. E aí a gente tem a outra, ou o segundo governo de Getúlio Vargas, que a gente vai discutir nas próximas aulas. Então, um grande abraço.